Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 27 de maio de 2026. Hoje, com Santo Agostinho de Cantuária, vamos olhar para a missão quando ela assusta. Você verá a história do santo, a liturgia do dia e um sermão com comentários de santos da igreja baseado na Catena Áurea, para nos chamar da covardia à coragem de seguir Cristo até a cruz. História do Santo do Dia. São Agostinho de Cantuária nasceu em Roma no início do século V. Monge beneditino de Mosteiro de Santo André, fundado por São Gregório Magno, vivia na obediência e na oração, quando foi escolhido para uma missão decisiva: reevangelizar a Grã-Bretanha, atingida pela invasão dos povos germânicos pagãos, que haviam expulsado missionários e levado muitos à idolatria. Então, prior Agostinho partiu em 597 com 40 monges. No caminho, em Lerins, ouviu relatos assustadores sobre os bretões e temeu pela missão. Recorreu ao Papa, mas São Gregório o fortaleceu, lembrando que Estelberto, rei de Kent, não era hostil à fé e era casado com Berta, princesa cristã. Ao chegar a Kert, Agostinho apresentou ao rei, com o intérprete, as verdades da fé católica e pediu licença para anunciá-la. Recebido favoravelmente, estabeleceu-se com os monges na capela de São Martinho, em Cantuária. Houve resistência inicial, mas com prudência, coragem e fidelidade à igreja, permitiu adaptações à cultura local. O rei se converteu, seguido por sua corte, e no Natal, mais de 10.000 anglo-saxões foram batizados. Em 601, Agostinho foi feito arcebispo e metropolita da Inglaterra, criando dioceses como Cantuária, Londres e Rochester. Morreu em 604, deixando uma obra que atravessaria séculos. Sua vida nos pergunta: temos coragem de evangelizar quando há medo e resistência? Convertamo-nos da covardia e da acomodação. Entremos na barca da igreja e levemos Cristo aos irmãos. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, purificastes as vossas almas, para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, porém, uns aos outros, de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Com efeito, toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada no Evangelho. Salmo responsorial. Agora vamos ouvir o Salmo do dia, cantado pela Marcela. Glorificai o Senhor, Jerusalém. Desacelere o vídeo por alguns instantes e contemple com calma a palavra de Deus. Corre veloz, mas precisa encontrar um coração atento. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica
anuncia Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Prepare agora o coração para o Evangelho. Cristo vai à frente, subindo para Jerusalém, e revela que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados, e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizado com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Agora, vamos para o sermão, baseado nos comentários da Catena Áurea, compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, o Evangelho nos mostra uma cena quase insuportável. Jesus caminha para ser cuspido, açoitado, condenado à morte, enquanto os discípulos ainda sonham com lugares de honra. O Filho do Homem sobe à frente, decidindo a entregar a vida. Os seus seguem atrás, espantados e com medo. E no meio desse caminho para a cruz, Tiago e João pedem tronos. Não é uma cena antiga, é um retrato nosso. Cristo fala de sangue e nós pensamos em reconhecimento. Cristo fala de resgate e nós pensamos em posições. Cristo fala de ser entregue, zombado, ferido e morto e nós perguntamos com palavras mais discretas, mas com o mesmo veneno no coração: Senhor, onde eu vou aparecer? Quem vai notar meu esforço? A liturgia de hoje abre uma ferida na nossa falsa espiritualidade, porque não basta caminhar atrás de Jesus. Os discípulos estavam no caminho, mas ainda não tinham o coração no mesmo sentido do Mestre. Seguiam fisicamente, mas interiormente ainda queriam um reino segundo a lógica do mundo. E nós? Seguimos Cristo ou apenas caminhamos perto dele quando conservamos ambições pagãs dentro da alma? São Beda observa que os discípulos ficaram maravilhados e temerosos porque se lembravam que Jesus já havia anunciado os sofrimentos que padeceria em Jerusalém. Teofilato aprofunda: Cristo vai à frente para mostrar que corre ao encontro da paixão,
que não recusa a morte por causa da nossa salvação. Ele não é arrastado como vítima impotente. Oferece-se livremente. Aquele que poderia fugir não foge. Aquele que sabe o perigo não se esconde. Aquele que prevê a cruz caminha na direção dela. E você? Que cruz prevista está evitando? Que dever já conhece, mas adia? Que missão Deus colocou diante de você, mas você ainda chama de prudência aquilo que no fundo é covardia? A primeira leitura nos dá a chave. Fomos resgatados da vida fútil herdada de nossos pais, não por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Essa palavra deveria despedaçar nossa vaidade. Se o preço da sua alma foi o sangue do Cordeiro sem mancha, como você pode continuar vivendo como se fosse barato? Como pode trocar sua vocação por aplauso, sua pureza por prazer, sua missão por comodidade, sua fé por medo? São Pedro diz que Cristo foi destinado antes da criação do mundo e manifestado por amor a nós. Antes que você pensasse em Deus, Deus já preparava o resgate. Antes que você tivesse nome, o Cordeiro já estava no desígnio eterno. E agora, esse sangue foi derramado. Você vai permanecer numa vida fútil como se nada tivesse acontecido? Jesus chama os 12 à parte e enumera o que acontecerá. Será entregue, condenado, ridicularizado, cuspido, açoitado, morto. E ao terceiro dia ressuscitará. São João Crisóstomo nota que Cristo não deixa nada sem dizer, para que os discípulos não sejam abalados quando tudo acontecer. Ele não esconde a dor, mas também não omite a ressurreição. A verdade de Cristo não é pessimista nem ilusória, mostra a cruz inteira e a glória inteira. Nós, ao contrário, queremos uma religião que esconda a parte difícil. Queremos Cristo, mas sem cusparadas. Missão, mas sem rejeição. Santidade, mas sem renúncia. Evangelização, mas sem resistência. Amor, mas sem ferida. Queremos a ressurreição, mas não a subida a Jerusalém. Então, Tiago e João se aproximam. Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Que oração perigosa! Quantas vezes a nossa oração começa assim, não com seja feita a vossa vontade, mas com realize o meu desejo? Jesus pergunta, o que quereis que eu vos faça? Não porque ignore, mas porque a ambição escondida venha à luz. Eles respondem, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na glória. Teofilato explica que eles pensavam no reino temporal, imaginando que Jesus subiria a Jerusalém para reinar de modo visível. Crisóstomo percebe que, ouvindo falar tantas vezes do reino, imaginaram que as honras viriam antes da morte. Santo Agostinho recorda que, em Mateus, a mãe deles aparece trazendo o pedido, mas Marco mostra que o desejo era deles. A forma pode variar, a ambição é a mesma. Cristo responde, vós não sabeis o que pedis. Essa frase deveria ser escrita sobre muitas das nossas vontades. Não sabemos o que pedimos quando queremos glória sem purificação. Não sabemos o que pedimos quando desejamos influência sem humildade. Não sabemos o que pedimos quando queremos servir a igreja, mas não aceitamos ser contrariados. Não sabemos o que pedimos quando desejamos dons, cargos e autoridades, mas fugimos do cálice. São Beda diz que não sabem o que pedem aqueles que buscam um lugar de glória que ainda não merecem. Crisóstomo é ainda mais direto. Eles falam de honra, mas Cristo fala de lutas, trabalhos, sangue, batalhas e perigos. Este ainda não é o tempo das coroas, é o tempo do cálice. Por isso Jesus pergunta, podereis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Teofilato ensina que o cálice e o batismo significam a cruz. Cálice, porque Cristo recebe livremente. Batismo, porque por ele somos purificados. Tiago e João respondem depressa, podemos, mas ainda não entendem.
Quantas vezes dissemos posso com a boca e trememos quando a cruz chega de verdade? Dizemos que queremos santidade, mas reclamamos da humilhação que nos santifica. Dizemos que queremos amar, mas fugimos daquela pessoa concreta que exige paciência. Jesus não lhes tira o cálice, pelo contrário, vós bebereis. Eles participarão de seus sofrimentos. Beda recorda que Tiago será decapitado e João, embora não derrame sangue no mesmo modo, terá o espírito do martírio pela confissão, pelo exílio, pela fidelidade. Mas Cristo também corrige. O lugar à direita e à esquerda não é prêmio de ambiciosos. Crisóstomo explica que eles buscavam ser colocados acima dos outros sem compreender a grandeza do trono divino. E Beda conclui: este lugar não é dado a pessoas orgulhosas, está preparado para os humildes. Eis a inversão cristã. O caminho para o alto passa por baixo. O céu não é conquistado pela fome de aparecer, mas pela humildade de servir. Você quer lugar no reino? Desça. Quer ser grande? Sirva. Quer ser primeiro? Torna-se escravo de todos. Os outros 10 ficam indignados com Tiago e João, mas Teofilato nota que também foram movidos por sentimentos humanos e pela inveja. Muitas vezes nossa indignação contra a ambição alheia é apenas a frustração de nossa própria ambição. Condenamos a vaidade do outro com uma vaidade ainda mais escondida. Cristo não os deixa nessa lama. Jesus os chamou. Ele cura atraindo-os para si, e então revela a lei do reino. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Essa frase precisa cair como um martelo sobre a igreja, sobre as famílias, sobre os apostolados, sobre os corações. Entre vós, autoridade não pode ser vaidade com roupa religiosa. Entre vós, grandeza não é controle, é serviço. São Beda resume: o maior é quem se faz menor. Torna-se senhor aquele que é servo de todos. Não se chega ao cume da virtude pelo poder, mas pela humildade. Teofilato pergunta: o que pode ser maior do que servir? E mais, o que pode ser mais maravilhoso do que morrer por aqueles a quem se serve? Assim se revela a glória de Cristo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Aqui o Evangelho toca a primeira leitura como duas chamas do mesmo fogo. Pedro diz: foste resgatado não por prata nem por ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo. Marcos proclama: o Filho do Homem dá a vida em resgate por muitos. O preço da nossa libertação não foi simbólico nem barato, foi sangue e sangue do Cordeiro. Então pare de viver como escravo se foi comprado por sangue. Pare de se vender novamente às paixões antigas. Pare de trocar a liberdade dos filhos por uma vida fútil herdada do mundo. São Pedro manda purificar a alma pela obediência à verdade, para praticar um amor fraterno sem fingimento. Não basta falar em caridade, é preciso amar com ardor. Não basta servir quando há reconhecimento, é preciso servir quando ninguém vê. Não basta evangelizar quando é fácil, é preciso ir quando há medo e resistência. E aqui Santo Agostinho de Cantuária aparece como evangelho vivido. Monge em Roma, vivendo na obediência e oração, foi escolhido para uma missão humanamente assustadora: evangelizar a Grã-Bretanha. Partiu com 40 monges, mas no caminho ouviu relatos terríveis e teve medo. Eis um santo verdadeiro, não um homem sem temor, mas alguém que não fez do seu temor seu senhor. Recorreu ao Papa São Gregório, foi fortalecido e seguiu. Quantos de nós paramos no meio do caminho? Ouvimos relatos, calculamos dificuldades, imaginamos resistências e voltamos para a segurança. Agostinho podia ter sido escolhido através de justificativas prudentes, mas a palavra de Deus corre veloz, como canta o Salmo, e precisa de pés obedientes. Ele chega a quente, apresentou as verdades da fé, pediu licença para anunciar, agiu com prudência, coragem e fidelidade. Não dominou como os chefes das nações, serviu como missionário, e a semente incorruptível da palavra deu fruto. O rei se converteu, a corte o seguiu, milhares foram batizados.
O salmo canta: glorifica o Senhor, Jerusalém. Deus reforça as portas, abençoa os filhos, dá paz, alimenta com a flor do trigo e envia sua palavra à terra. A missão de Agostinho mostra isso. Quando a palavra chega, uma terra pagã pode tornar-se cidade de Deus. Mas essa palavra não corre por homens acomodados, corre por almas resgatadas, purificadas pela verdade, livres da vida fútil, dispostas a beber o cálice. Hoje o Senhor pergunta a você: sua fé é missionária ou confortável? Você quer sentar-se ao lado de Cristo na glória, mas recusa acompanhá-lo até Jerusalém? Quer ser respeitado como cristão, mas não quer servir como escravo de todos? Quer evangelizar a sociedade, mas dentro da sua casa sua caridade é falsa? Quer que o mundo conheça Cristo, mas tem vergonha de pronunciar o nome dele? Toda a carne é como erva, diz São Pedro. Toda a glória humana cai como flor. O cargo cai, a fama passa, a juventude passa, a imagem passa, o aplauso passa, o poder passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se é assim, por que gastamos a vida buscando as flores que secam e desprezando a palavra que permanece? Por que brigamos por lugares enquanto Cristo caminha para a cruz? Converta-se da ambição disfarçada de zelo. Converta-se da covardia disfarçada de prudência. Converta-se do desejo de controlar, mandar, aparecer e ser servido. Entre vós não deve ser assim. Na casa cristã não deve ser assim. No apostolado não deve ser assim. Na paróquia não deve ser assim. Na alma não deve ser assim. Peça hoje a graça de seguir Cristo até Jerusalém, de beber o cálice que ele permitir, de aceitar o batismo da cruz que purifica, de servir sem espetáculo, de amar sem fingimento, de evangelizar mesmo com medo, de ser como Santo Agostinho de Cantuária, missionário obediente quando a missão parece grande demais. Cristo vai à frente. A pergunta é se você continuará atrás dele, mesmo espantado, mesmo com medo, mesmo sem trono, mesmo sem aplauso. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Quem foi resgatado por tal sangue já não tem direito de viver para si. Novamente, Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a enxergar que o caminho de Cristo passa pelo serviço e pela coragem missionária, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. Compartilhe com alguém que precisa sair da acomodação, abandonar a vida fútil e seguir Cristo, que deu a vida em resgate por muitos. Muito obrigado.